E a gente chega aqui no capítulo 6 e ele diz, olha, no ano da morte do rei Uzias, então Isaías começa o capítulo aqui, destacando que o rei está morto. Só que ele vai falar uma coisa muito interessante. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Tem uma coisa interessante aqui logo de cara. O rei morreu, logo o trono está vago. E aí, em sequência, Isaías fala, mas eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. De cara aqui já tem cabeças explodindo, pastor Moisés. O texto ele é fantástico nisso, né? Se a gente olhar isso linkado com os textos anteriores, do capítulo 1 a 5, principalmente à luz da perda de identidade do povo de Judá, que leva à essência do ministério de Isaías, esse vácuo com o preenchimento do Deus soberano, Deus todo-poderoso, é uma coisa fantástica nesse momento da história. Ou seja, Israel está sem rei, ou Judá está sem rei, mas não está sem rei. O maior de todos os governantes está disponível para vocês, desde que vocês queiram. É uma substituição mais do que perfeita se eles olhassem para o lugar certo. E é interessante a expressão de Isaías. Quando eles viam o trono vazio, eu vi o Senhor. O trono não está vazio. Deus continua conosco. Então, a partir daí começa a visão do resgate de Israel no sentido pleno. Ou seja, sai o rei humano, tem a chance de entrar o rei divino. A pergunta é, haverá um povo que verá esse rei? Essa é a grande pergunta que abre o texto por trás dessa cena. Uma outra coisa interessante, porque assim, esse rei soberano, Senhor, está sentado num alto e sublime trono. Ao mesmo tempo, as suas vestes enchem o templo. Então ele está sentado num trono, mas ele está no templo. Então a gente tem a história de um rei, que ele é rei, mas ele quer ser sacerdote. Ele tem sua jurisdição civil, mas ele quer tomar conta do templo. E agora a gente tem um rei que não só é rei, mas também é sacerdote. Mas é o dono do templo. Né? Então, assim, chegou quem de fato toma conta da coisa toda. Né? Vocês estão aí nessa briga para um pegar o lado... Eu sou Deus, eu sou dono de tudo. Eu transformo você em mordomo rei e você em mordomo sacerdote. Você cuida do castelo, você cuida do templo. Não, eu quero cuidar. E fica essa briga. Ele falou assim, ó, então eu vou colocar tudo em ordem e vou cuidar de tudo, porque na verdade tudo é meu. Né? Isso tudo no primeiro verso aqui. Tem mais alguma coisa para tirar em um verso, que a gente já viu tanta coisa aqui? Eu gosto do final desse verso, em particular, porque ele dá uma dimensão do que acontece nesse templo onde Deus está. O verso termina dizendo, e o manto, ou a cauda do seu manto, ou a base dos seus vestidos enchiam o templo. Isso significa que todas as pessoas e todos os seres que estivessem nesse templo estavam sob as vestes de Deus. Olha. Se Isaías está ali assistindo a cena, ou se os anjos estão ali assistindo a cena, significa que eles estão sobre o manto de Deus. E o lugar é santo, porque Deus é santo. Não à toa, quando a gente olha a história de Moisés, lá na sarça ardente, Deus vira para ele e diz, olha, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Numa metáfora ou uma analogia derivada dos dois textos, Isaías, pelo menos tira as sandálias para pisar no meu manto. Ou qualquer um de nós que entrasse no templo, teríamos a mesma experiência. Para entrar no templo, a gente tem que pisar sobre as vestes de Deus. É como se Deus nos permitisse andar sobre suas vestes. E esse lugar é santo. Isso é uma metáfora muito bonita do templo. A gente viu no episódio passado, né, na lição passada, que assim, o grande problema de Israel, que é o nosso problema, é a falta de integralidade, né? A falta de inteireza, como você colocou. Ou seja, eu sou uma pessoa na presença do templo e eu sou outra pessoa na vida civil, digamos assim. E aí, hoje você pode chamar de igreja, apesar de igreja não ser templo, são, né, instituições diferentes, mas eu sou uma pessoa no meu culto, na minha igreja, na minha programação, eu sou outra pessoa, por quê? Porque Deus, ele está presente na programação do culto, mas ele não está presente no meu trabalho, no meu lazer, no meu relacionamento, nos meus estudos, né? Isaías está falando assim, olha, eu vi Deus e ele preenche tudo. Não tem espaço que você olha que não tem uma porção dele lá tomando conta, né? E eu acho não dá para tirar as vestes e pisar no chão. Eu acho que essa percepção é o início da nossa caminhada em recobrar esse nosso senso de identidade que foi perdido, né? Já que você tocou na questão de que há uma distinção entre templo e igreja, então cabe a ilustração ao que o Novo Testamento faz de templo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, ou seja, as vestes de Deus enchem o templo.
Olha, eu tenho noção disso. Eu tenho consciência de que nenhum pedacinho da minha estrutura está sem Deus. E se estiver, significa que toda a estrutura está sem Deus. Porque com Deus, ou é tudo, ou é nada. Não tem mais ou menos, não tem um pedaço do templo com as vestes de Deus. Ou todo o templo está coberto com as vestes de Deus, ou nada dele está.